Hoje é Dia dos Pais. E talvez, antes de falar Feliz Dia dos Pais, a gente precisa reconhecer. Essa data não é a mesma para todo mundo. Para algumas pessoas tem abraço, para outras tem saudade, para algumas almoço em família e para outras uma cadeira vazia. Há histórias que não cabem numa fotografia e há também aquelas que ficam em branco. Hoje eu quero falar com todos os pais e também com todos os filhos. Vamos começar pelo pai presente, aquele que está aí, que acompanha, pergunta, leva, busca, espera, que paga, que acompanha, que conversa, não sabe o que dizer, mas sempre está. Talvez seus filhos só compreendam a dimensão dessa importância quando virarem pais. Porque presença raramente é construída por grandes acontecimentos. Presença é repetição, é vontade, é estar, é voltar, é fazer parte. E um dos maiores presentes para um pai é essa memória. Olhar lá para trás e saber que ele esteve em tudo. Hoje também é dia do pai ausente. Existe aquele pai que não soube, que não pôde, que não conseguiu, que não teve escolha ou que escolheu não estar. Aquele cuja própria história fosse tão difícil que não conseguiu aprender o que era presença. Compreender isso não justifica, mas existem ausências que deixam consequências reais. Mas também, você que é filho, talvez você possa chegar um momento da sua vida em que você reconheça que o que faltou, você conseguiu. Você cresceu, você conquistou. Porque você pode ter recebido uma ausência sem precisar transformar a sua vida numa espera ou numa busca. Há também o pai biológico, o homem através de quem a sua vida chegou. E o pai adotivo, aquele que não tenha participado dos seus primeiros instantes, mas decidiu que todos os outros seriam com você. Um nos lembra que a vida tem uma origem, o outro nos lembra que o amor tem escolha. Nenhuma história diminui a outra, nenhuma é melhor do que a outra. Existem filhos que tiveram um pai, filhos que não tiveram. Um padrasto que virou pai, um avô que ocupou esse lugar, um tio. Um homem, um professor que apareceu quando alguém tinha que dizer eu estou aqui. Existem aqueles que não tiveram nada. Uma mãe que assumiu 2 turnos, 2 papéis. Mas famílias reais são maiores do que definições. E eu quero lembrar também do pai que está distante fisicamente. Trabalhando em outro estado, país, cidade, ou visitando alguém, resolvendo alguma coisa. Que tem os filhos grandes que moram a quilômetros de distância. Distância física não é distância efetiva. Um telefonema verdadeiro atravessa quilômetros. Uma mensagem, uma pergunta, um como você está. Se for de verdade, vale mais do que 10 horas juntos. Presença pode ser construída quando não estamos no mesmo lugar. Existe um pai sobre quem precisamos falar com uma delicadeza, o pai que partiu. Porque para algumas pessoas o Dia dos Pais muda tanto depois que a gente perde o pai. Você olha o telefone, você espera uma mensagem. Tem gente que visita o cemitério, tem gente que faz só uma oração, tem gente que acende uma vela. Talvez ainda exista um número salvo, uma fotografia, uma roupa, uma frase que esse pai dizia. Um jeito de rir que não sai da sua memória. E isso traz uma saudade num dia como esse. A maioria dos meus pacientes que perderam os pais me falam que sempre estão esperando aquele telefonema. Para esse, você pode colocar a fotografia na sua frente, fazer uma oração e dizer: Pai, você está comigo. A morte, ela encerra uma presença física, mas os laços do amor são invisíveis, indestrutíveis, eternos. Existe um pai que todo mundo ri, mas que hoje também tem que ser considerado o pai de pet. Não é a mesma experiência que ser pai de uma criança, ou é quem sou eu para conseguir te dizer alguma coisa? Mas o que eu quero te dizer é que pai é sinônimo de cuidado, rotina, responsabilidade, proteção, preocupação. Não importa qual é o seu tipo de paternidade,
e nem como é o seu pai. O que importa é que você pode e merece tomar todo o amor dele. Porque ele é o pai que você precisava. Reconheça seus talentos. Nenhum filho precisa de um homem perfeito. Mas todo filho precisa de um pai. Um homem capaz de dizer: eu errei, eu não sei, me conta, eu preciso saber, eu estou aqui, eu quero te ajudar. Todo filho precisa de um pai que diga: eu te amo porque você existe. Talvez essa seja uma das maiores bênçãos que o pai pode oferecer. Dar raízes sem cortar asas. E aos filhos que estão me ouvindo, eu deixo uma pergunta. Qual é a qualidade possível entre você e seu pai hoje? Eu te amo, eu sinto sua falta, obrigada. Eu queria que tivesse sido diferente. Ou só eu faço o meu melhor, mesmo sem saber nada de você. Talvez não exista nenhuma palavra, e tudo bem. Porque o Dia dos Pais não é uma obrigação de felicidade, nem um post bonito. Ele pode ser um dia de reconhecimento do pai que esteve, do que não esteve, do que escolheu ficar, do que mora longe, do que a vida nos deu de outra maneira, daquele que precisou partir, daquele que só encontramos no coração. E para todos aqueles que hoje podem receber essa mensagem, eu desejo um Dia dos Pais, cheio de luz e de paz. Pai, tenha sabedoria para conduzir, humildade para escutar, coragem para reconhecer e ajudar seu filho a prosseguir, e presença para que um dia, quando seu filho olhar para a própria história, encontre tantas lembranças e uma única certeza: meu pai fez o possível por mim. E hoje, por ser, no final, um pai, participar da construção de uma vida, sabendo que um dia você só precisa abençoar para que seu filho vá e seja feliz, de onde quer que você esteja.